Salve rapaziada, Sasha aqui. Bom, antes de seguir para a obra, peço que vocês batam uma meta, que para esse vídeo é de 300 views e 30 likes. Não só para me estar trazendo a parte 4 dessa obra, como também para você mostrar o seu apoio a esse canal, conteúdo e a mim, ok? E caso essa obra bata as metas do novo sistema secundário misterioso de continuações, ela terá continuação. E dito isso, então bora junto para essa obra. Estou vendo coisas. Wang Yan vs X Yao Xing e o oh meu Deus, que coincidência. Que mundo pequeno. Pai, não se preocupe. Definitivamente não vou decepcionar suas expectativas. X Yao Xingiu, eu pessoalmente aleijarei sua besta espiritual mais tarde. É mesmo? Então estarei observando de perto. Logo, os dois estavam na arena. Todos estavam preocupados. Irmã, por que você está olhando para X Yao Xingiu tão atentamente? Irmão, você sente alguma coisa? Sente o quê? Desde que X Yao Xingiu caiu do penhasco e foi resgatado, sua aura ficou muito mais forte. O reitor também estava muito curioso. X Yao Xingiu, o que exatamente você vivenciou em apenas alguns dias? O árbitro acenou a bandeira. A primeira luta da rodada 1. X Yao Xingiu contra Wang Yan. A luta começa. Ao ouvir o sinal, ele recuou imediatamente, criando distância de X Yao Xingiu. Ambos começaram a invocar suas feras. Presa negra, chama de gelo. Na tela eletrônica estão as informações da besta espiritual medidas pela máquina. Por favor, olhem público. Nome, Lobo do Vento Veloz do Inferno. Nível inicial, nível 1. Qualidade da linhagem, épica. Habilidade inata, Fogo do Inferno. Ignora todas as armaduras, causa dano aos inimigos. Atributos, Vento, Fogo. Nome, Leopardo Rasgador de Céus com 6 garras. Nível inicial, nível 1. Qualidade da linhagem, lendária. Habilidade inata, Congelamento profundo. Todos os ataques causam uma certa quantidade de dano congelante, reduzindo a velocidade de movimento do inimigo em 30% e a velocidade de ataque em 30%. Atributos, Gelo, Vento. Ver esta tela fez o coração de Muron se preocupar. Esta aura não está totalmente correta. Com a aura atual do Lobo do Vento Veloz do Inferno, sua classificação não é apenas nível inicial 1, mas o dispositivo de medição de bestas espirituais não cometerá erros. A classificação do Lobo do Vento Veloz do Inferno é realmente nível inicial 1. Que estranho, a menos que X Yao Xingiu esteja intencionalmente suprimindo o nível do Lobo do Vendaval Infernal, na esperança de alcançar um avanço e subir de nível durante a competição. Os dois investiram um contra o outro, com o leopardo usando suas garras para atacar. Mas seu Lobo do Vendaval não era fraco, esquivando-se facilmente. O Leopardo do Vazio então usou seu sopro gélido, atacando com um frio destruidor dos céus. Seu Lobo da Vendaval se transformou em uma sombra, movendo-se pela arena usando sua habilidade Perseguição das Sombras. Aqueles que assistiam à luta do lado de fora já podiam sentir o hálito arrepiante que ela causava. Seu Lobo da Vendaval apareceu atrás do Leopardo do Vazio em um instante. Ele usou a habilidade Rugido Infernal, atacando com uma garra. A partida foi incrivelmente intensa.
O clima mudava rapidamente, desde a necessidade de roupas quentes até a repentina vontade de tomar sorvete para se refrescar. Uma batalha verdadeiramente única, congelante em um momento, abrasadora no seguinte. Ele continuou a comandar Presa Negra para usar a garra silenciosa. Agora Xiao Xingqiu lidera, liberando sua técnica de combate de atributo sombrio. Sua aura é extremamente poderosa, encarando o leopardo intensamente como se quisesse queimá-lo. Aproveitando o medo, ele lançou uma sombra que se lançou para frente com um golpe de garra. Esse movimento silenciou o leopardo, deixando-o mudo. O leopardo do vazio de 6 garras, atingido pela garra silenciosa, não conseguia mais liberar suas habilidades. Olhe para a cara estúpida dele, igual ao seu mestre. Como a fera, assim o mestre. Xiao Xingqiu, você acha que este jovem mestre cairá com você? Ele começou a balançar o braço, como se estivesse jogando uma pílula para o leopardo. O leopardo obedeceu ao comando de seu mestre, consumindo-o rapidamente. Seu corpo pareceu se transformar poderosamente, atacando com uma habilidade surpreendente, matriz de cristais de gelo. Seus olhos se encheram de dúvida. Por que ele se tornou tão forte de repente? Ele então usou o olho do deus demônio para inspecionar. Deixe-me ver. Não me diga que ele usou uma droga proibida para aumentar temporariamente sua força. Então ele o amaldiçoou. Wang Yan, você forçou sua besta espiritual a usar uma droga proibida só para me derrotar? Cuide da sua vida. Então ele comandou sua besta espiritual novamente. Chamas de gelo, tempestade de lâminas de gelo. Um movimento extremamente poderoso. Os fragmentos de gelo cristalizados voaram como armas em direção ao lobo da vendaval. Mesmo um golpe de raspão dos estilhaços voadores causou dano ao lobo da vendaval. Presa Negra, aguente firme. Isso ainda não acabou. Usem o espinho de gelo quebra-chamas de gelo por mim. Nesse momento, uma grande quantidade de estilhaços de gelo gigante se juntou, formando uma habilidade aterrorizante. Ela foi lançada direto em direção ao lobo da vendaval. O lobo da vendaval foi imediatamente engolido por esse ataque, seu corpo congelado instantaneamente, prendendo seus membros. Nossa, por que o leopardo do vazio de 6 garras de repente ficou tão poderoso? Estamos condenados. Xiao Xingqiu está em desvantagem, prestes a perder a partida. Ele parecia triunfante. Xiao Xingqiu, na última partida na arena, eu o deixei vencer. Desta vez, este é o verdadeiro poder deste jovem mestre. Lá de cima seu pai, Wang Dong, disse ao reitor, diretor Su. O talento do meu Wang Yan não é menor que o de Xiao Xingqiu, não é? O reitor ainda estava contemplando. O leopardo do vazio de 6 garras ficou mais forte em um instante. Não acredito que não haja truques envolvidos nisso. Que dupla tola de pai e filho! A situação atual de Xiao Xingqiu não é nada otimista. Se isso continuar, o lobo do vendaval infernal não só perderá, como também sofrerá danos permanentes. O resultado deste ataque arrepiante já foi decidido? Xiao Xingqiu ainda tem chance de virar o jogo? Mas ele ainda sorria. Você acha que as centenas de bestas demoníacas que minha presa negra caçou e matou na montanha e não eram fracas? Ele continuou a comandar sem hesitar. Presa usou o Lótus de Fogo do Inferno.
Uma flor flamejante apareceu logo atrás de seus pés, quebrando o gelo que envolvia seu corpo. Wang Yan, preocupado, incitou seu leopardo. Chama de gelo, corra, corra rápido! Mas enquanto tentava escapar, a habilidade de presa já estava completa. Ele soprou chamas sobre o lótus de fogo do inferno, dando-lhe ainda mais ímpeto. O professor Shen Qinian disse: técnica de combate de atributo fogo, lótus de fogo do inferno. O reitor pensou. Não esperava que ele fosse capaz de usar uma técnica de combate que só uma besta totalmente evoluída pode usar. Seu futuro é realmente brilhante. E seu pai, furioso, pensou: crescendo tão rápido, parece que não consigo mais mantê-lo por perto. Enquanto os dois lados ainda estavam em um impasse. Caro público, vocês não estão enganados. Xiao Xingjiu usou a técnica de combate de uma besta com atributo de fogo em sua forma totalmente evoluída. O lobo do vendaval infernal está atualmente apenas em sua forma de besta inicial, mas aprendeu uma habilidade avançada além do seu nível. Se isso continuar, temo que Xiao Xingjiu superará Ye Shangnin e se tornará o gênio número 1 da Academia Dragão Azul. O ataque do Lótus de Fogo Infernal combinado com o golpe de garra de presa negra esmagou completamente o leopardo. Ele parecia queimar em agonia. Depois que a fumaça se dissipou, o leopardo não resistiu mais. Todos assistiram com os olhos arregalados ao anúncio do árbitro. O vencedor é Xiao Xingjiu. Os aplausos que testemunharam essa exibição espetacular acenderam ainda mais a excitação em todos. Esse cara é realmente um monstro. O Lótus de Fogo do Inferno é incrivelmente assustador. Olhem para a tela eletrônica. Os dados do Lobo do Vendaval Infernal mudaram. Agora, mostram o nível 3. Do nível 1 da forma inicial para o nível 3 imediatamente, Xiao Xingjiu estabeleceu um recorde sem precedentes. Desde que a Academia Dragão Azul começou a organizar a competição de classificação de calouros, esta é a primeira vez que um milagre como este acontece. Uma besta espiritual subindo 2 níveis bem ali na arena. Quem criou esse milagre foi Xiao Xingjiu. Presa, você se saiu muito bem. Depois de caçar dezenas de bestas demoníacas na montanha Yinnan e ser atacado pela besta leão-tigre da Fusão Sul, enfrentando um desafio de vida ou morte, Presa atingiu seu limite de aprimoramento. Desta vez, usei a técnica de combate de atributo gelo do leopardo do vazio de 6 garras para suprimir Presa, forçando Presa ao seu limite. Isso levou à sua metamorfose e renascimento. Acima, os juízes comentaram: tudo precisa de provas. Então, onde estão as provas? Ao ver Wang Dong começar uma briga, ele pensou: que truque esse Wang Dong quer fazer agora? Eu deveria ir verificar. As regras da competição estipulam parar no momento certo. Agora, o leopardo do vazio de 6 garras está morto na arena. Essas provas não são suficientes? Embora Xiao Xingjiu seja talentoso, seus métodos cruéis não podem ser tolerados. Isso mesmo, se o caráter de Xiao Xingjiu for problemático, ele deve ser expulso. Reitor, você não deve acobertá-lo. Todos na academia certamente investigarão a fundo e darão explicações a todos. No entanto, antes que tudo fique claro, se alguém acusar falsamente meu aluno, não o pouparei. Guardas,
Tragam o corpo do leopardo do vazio de 6 garras aqui e chamem o médico das feras para uma autópsia. Os médicos começaram a examinar cada pequeno detalhe do corpo. Doutor, como está? Alguma descoberta? Dean, houve uma hemorragia interna maciça, provavelmente causada pelo Lótus de Fogo do Inferno. Wang Donggen parecia ter se preparado com antecedência, planejando contra ele. Por sorte, subornei o doutor das feras da academia. Eu sabia que o Dean seria cauteloso e usaria esse truque. Dean, você ouviu isso? Até o médico disse isso. Mas ele interrompeu de repente. Posso perguntar ao vice-reitor Wang qual culpado foi tão cruel na frente de todos? Além disso, o Lótus de Fogo Infernal da minha presa negra tem um atributo de ataque que queima a alma. No entanto, o leopardo do vazio de 6 garras claramente morreu devido à perda excessiva de sangue interno. Ele tem razão. Ele não precisava atacar primeiro sob o olhar de tantas pessoas. Além disso, um ataque de alma não causaria dano físico. Então, doutor, seu diagnóstico está realmente isento de problemas? O médico de repente se sentiu um pouco culpado. Ah, sobre isso. Ele então sussurrou para o médico. Eu o aconselho a não arruinar sua carreira como médico de feras por um pequeno benefício. Pense bem antes de falar. O médico pensou consigo mesmo. Vice-reitor Wang, o que devo fazer? Isso foi exposto? Reitor, este assunto é extremamente importante. Solicito que se proceda a um exame de sangue do leopardo do vazio de 6 garras antes de tomar uma decisão final. Então apresse-se e faça isso. 5 minutos depois, alguém correu para relatar. Dean, o leopardo do vazio de 6 garras morreu. Morreu de quê? Pare de gaguejar. Diga-me a verdade, ele morreu de uma pílula berserk. Wang Yan tentou desesperadamente se justificar. Esse charlatão. Não ouse me acusar falsamente. Então, ele rapidamente se ajoelhou. Dean, por favor, acredite em mim. Eu absolutamente não alimentei a chama de gelo com uma pílula de berserk. Dean, este é o resultado do teste. Pode ser confirmado que o leopardo do vazio de 6 garras usou uma pílula de berserk. Após tomar esta droga, o familiar entrará em um estado de berserk. Suas habilidades aumentarão, mas também sofrerá reações adversas. As evidências já são tão conclusivas, você ainda quer negá-las? Ele se virou para o pai. Pai, por favor, me salve. As pessoas lá fora discutiam. Por que o filho do vice-reitor Wang é tão cruel? Não acredito que ele deu esse tipo de droga ao seu familiar. Não acredito que esse pirralho desumano fez isso. Wang Donggen disse. Reitor, você pode dar outra chance ao meu filho? Vice-reitor Wang, não se esqueça da sua identidade. Você não é apenas um pai, mas também o vice-reitor da nossa Academia Dragão Azul. Se você quer quebrar as regras por motivos pessoais, então deixe a Academia Dragão Azul com seu filho. Ele temia que se as coisas continuassem assim, até ele seria implicado. Ele entregou seu julgamento ao filho. Wang Yan violou as regras da escola ao dar ao seu familiar uma pílula berserk. Expulsão disciplinar. Pai, até você quer me expulsar? O uso da pílula berserk é um fato inegável. Agora só nos resta chegar a um acordo. Mas meu filho, eu definitivamente me vingarei de você. Alguém, expulse esse sujeito vergonhoso da escola.
Após a investigação e a conclusão das 8 primeiras partidas do ranking, os participantes foram Muhong Xn, Xiao Xinjiu, Muhong Yang Shu, Zhao Tianmin, Fan Hui, Zhao Xiu, San Vampen e Lin Zhu. Xiao Xinjiu é realmente o oponente mais formidável entre os novos alunos desta turma. Isso mesmo, esse cara não tem poder nem influência, mas mesmo assim chegou ao top 8. É isso que se chama de entrar diretamente no top 8. Todos viram que Wang Yan desistiu da luta contra Xiao Xinjiu. Irmãzinha, Xiao Xinjiu chegou ao top 8. Durante o teste na montanha Yinan, ele roubou muitas presas de você. Amanhã, quando eu lutar com ele, com certeza vou me vingar de você. Não precisa, irmão. Espero poder derrotá-lo sozinho amanhã. Seu melhor amigo correu até ele e lhe disse: Irmão Xiao, boas notícias. Você chegou ao top 8. Não é só chegar ao top 8? Há necessidade de tanta animação? Irmão, devemos comemorar como deve ser. Ao vê-lo rir e brincar alegremente, Wang Donggen se sentiu ainda mais irritado e frustrado. Não comemore tão cedo, Xiao Xinjiu. Vamos ver se você ainda consegue sorrir quando chegar em casa. Quando a noite caiu, já era tarde, mas o velho Wu insistiu em arrastá-lo para fora para comemorar. Ele finalmente chegou em casa, mas quando abriu a porta, o lugar estava uma bagunça. Por que a porta está tão destruída? Irmã Mengmen, naquele momento apenas sua irmã mais nova Mengmen o esperava em casa. Irmão, a irmã Houshui foi sequestrada por um homem mascarado. Essa pessoa também deixou uma carta. O quê? Mengmen, não chore, a irmã Houshui vai ficar bem. O bilhete dizia: se você quer salvar sua irmã, venha para a montanha Yinan. A cena mudou para a montanha. Ele correu até lá. Como ousam tocar na minha irmã? Ele viu a irmã caída no chão. Irmã, uma figura familiar apareceu. Pare de gritar, sua irmã ainda não está morta. Solte minha irmã. Você não está curioso sobre a minha identidade? A única pessoa que guarda rancor de mim ultimamente é Wang Yan, mas ele não tem coragem nem habilidade para sequestrar alguém, então você deve ser o pai dele, Wang Donggen. Ele não escondeu e tirou o capuz da cabeça. Como esperado de você, Xiao Xinjiu. Se você fosse meu filho, eu definitivamente poderia treiná-lo para se tornar o jovem domador de feras mais forte da nação dragão. Mas você não só não é meu filho, como também machucou meu filho biológico. Então você deve morrer. Ele invocou seu urso. A força suprema da terra, o guardião da rocha, o urso gigante demônio da rocha desce. Meu urso gigante demônio da rocha é um familiar do rei das feras. Ele pode entrar em um estado de overlord, liberando habilidades sem interrupção, e também pode dissipar habilidades de controle de grupo inimigas. Um domador de feras de uma estrela contra um familiar do rei das feras. Xiao Xinjiu, sua vida termina aqui. Mas ele ainda sorriu confiante. Vice-reitor Wang, receio que terei que decepcioná-lo. O quê? Você vai invocar aquele seu lobo para ser uma refeição deliciosa para o meu urso gigante demônio de pedra? Quem disse que eu só tenho um familiar? Então ele levantou a mão para invocar. Dailu, é a sua vez de se apresentar. Imediatamente trovões e relâmpagos ribombaram no céu, agourentos.
Com uma aura aterrorizante, Dai Lu surgiu, esticando os membros e perguntando: "O que essa imperatriz precisa fazer? Você está perturbando o meu sono novamente. Mestre, você deveria encontrar uma maneira de compensar essa imperatriz. Dai Lu, mate este urso. Lidar com este urso? Aí eu posso voltar a dormir, certo?" "Isso mesmo. Você pode dormir o quanto quiser." Ele começou a suar nervosamente. A aura que emanava daquele familiar era aterrorizante demais. Se não agisse agora, seria tarde demais. Ele imediatamente ordenou que o urso atacasse Dai Lu. Mas quando ele estava prestes a alcançá-la, ela abriu os olhos e usou o olho da calamidade, transformando instantaneamente o corpo do urso em uma estátua de pedra. Vendo essa habilidade transcendental, ele finalmente percebeu. Você é a raposa demoníaca de 9 caudas. Você é a raposa demoníaca besta imperadora na lista nacional de procurados. Xiao Xinjiu, o familiar com quem você fez o contrato, é o criminoso mais procurado de toda a nação. Assim que esse assunto for exposto, ele riu e respondeu: "Vice-reitor Wang, se eu já invoquei a raposa demoníaca de 9 caudas na sua frente, significa que não pretendo deixá-lo sair vivo desta montanha." Pirralho, a diferença entre um de uma estrela e um de 6 estrelas não pode ser compensada por apenas um familiar. Ele ativou uma habilidade que fez o urso romper instantaneamente seu confinamento de pedra. Seu poder explodiu mais uma vez. Xiao Xinjiu, a raposa demoníaca de 9 caudas, é certamente poderosa, mas não se esqueça, por mais forte que seja, ela não pode mudar o fato de que você é apenas um domador de feras de uma estrela. A seguir, mostrarei que a diferença entre um domador de feras de uma estrela e um de 6 estrelas é intransponível. O poder do urso irrompeu novamente, irradiando uma aura incrivelmente poderosa. Essa névoa densa é um atributo sombrio? Transformou-se em um familiar com atributos sombrios, precisando consumir sangue humano ou de outros familiares para se reabastecer. Ele então percebeu que no último ano, alguns familiares de baixo nível desapareciam com frequência na cidade de Longyan, e que isso era culpa dele. Wang Donghen apenas riu. Morrer pela boca do urso gigante demônio de pedra é uma honra. Ele então notou algo em seu rosto. A Guilda Caveira Vermelha é uma guilda de domadores de feras especializada em treinar domadores de feras com atributos sombrios, listada como uma organização terrorista maligna e uma das 5 principais guildas sombrias. Se as pessoas soubessem que o vice-reitor da Academia Dragão Azul era secretamente um membro da Guilda Caveira Vermelha, qual seria o resultado? Já que revelei minha verdadeira identidade diante de vocês, não os deixarei sair desta montanha com vida." A raposa de 9 caudas disse: "Mestre, com minhas reservas atuais de energia espiritual, não posso liberar nenhuma habilidade de combate. Não se preocupe, eu, Xiao Xinjiu, nunca luto em batalhas com probabilidade de vitória inferior a 100%. Então ele pegou uma pílula espiritual, colocou-a diretamente na boca e tentou engoli-la. Seu corpo estava novamente repleto de vitalidade. Quanto a ele, agora estava com pressa. Xiao Xinjiu, prepare-se para morrer." Ele chamou Lulu, a raposa de 9 caudas, que estava bem à sua frente, aguardando seu comando. "Estou aqui, mestre."
O urso agora voava em sua direção com seu martelo. Ele ordenou: pupilas de olhos de sangue. Ela imediatamente se transformou em sua verdadeira forma. A raposa demoníaca de 9 caudas transformada apareceu, uivando para o céu, e um olho colossal surgiu no céu. Começou a olhar fixamente para baixo, tendo como alvo o coração do urso. Um golpe imediatamente atravessou seu coração e continuou voando, perfurando o corpo de Wang Dong. Ele só pôde resistir: não me reconciliei. A Guilda das Trevas. Então, ele foi gradualmente queimado até a morte pelas chamas. Os dois se moveram para cima, olhando para a área em chamas. Ele mostrava sinais de fadiga. Seria este o efeito colateral do uso da pílula do espírito do dragão? Seus olhos mal conseguiam se abrir enquanto a observava, mesmo enquanto ela o chamava sem parar. Mestre, não durma. Xiao Xinjiu, acorde para esta imperatriz agora mesmo. Ela então lhe deu vários tapas no rosto. Nesse momento, um pé se aproximou e imediatamente agarrou o pescoço de Lulu. Essa pessoa era sua irmã, que a olhava com profundo ressentimento. Sua irmã disse: raposa demoníaca de 9 caudas. Você é uma besta demoníaca do Imperador Besta, mas inesperadamente firmou um contrato com meu irmão mais novo. A expressão de Dailu era de perplexidade. Este é o poder de um dragão. Esta imperatriz nunca viu o poder de um dragão aumentar tanto. Você não é irmã biológica de Xiao Xinjiu? Por que você possui o poder de um dragão? Quem é você? Diante disso, sua irmã gesticulou pedindo silêncio. Você não precisa saber minha identidade. Resumindo, por enquanto, sou apenas a irmã de Xiao Xinjiu. Ela então se sentou para ver como estava o irmão, estendendo a mão para palpá-lo. Lulu perguntou preocupada: como ele está? Provavelmente tomou um medicamento para aumentar a energia por um curto período e agora está sofrendo com os efeitos colaterais. Mas não se preocupe, Xiao Xinjiu está bem. 3 dias de descanso serão suficientes. Então está bom. Nesse momento, sua irmã se levantou de repente, emitindo uma energia incomum. Antes que pudesse terminar de falar, ela começou a olhar ao redor enquanto a irmã dele entoava versos do canto do dragão. Parecia se espalhar por toda parte, e as árvores gradualmente começaram a se recuperar. Seria este o canto do dragão? O canto do dragão é uma técnica de combate da raça pura dos dragões, que pode restaurar todas as coisas no mundo entoando uma melodia especial. As árvores que haviam desaparecido pareciam se regenerar gradualmente. Todos os vestígios da luta desta noite foram apagados por mim. Além de nós dois e Xiao Xinjiu, ninguém saberá o que aconteceu esta noite. Mas sua irmã revelou escamas ao lado do rosto. Lulu respondeu: pelo que eu sei, entre a raça pura dos dragões, apenas um dragão tem escamas de cor platina. Seu nome é Caos. Ao ouvir isso, sua irmã emitiu uma aura avassaladora. 9 caudas, eu posso ignorar sua condição de fugitivo procurado pela Imperatriz Dragão. Mas se você assinou um pacto de sangue com meu irmão, nem pense em ser desleal. De agora em diante, ajude meu irmão, e eu não farei nada com você. Caso contrário, cortarei todas as suas 9 caudas imediatamente. Entendeu? Entendido. Entendido.
E também, não conte a X Yao Xingil sobre a minha identidade. A cena muda para a enfermaria. Ele acordou e olhou para os dois, irmã e o reitor Su. Sua irmã ficou imediatamente radiante. X Yao Xingil, você está bem. Isso é ótimo. Você me deixou morrendo de preocupação. Irmã, você está me dificultando a respiração agora. Irmã. Naquela noite, ela começou a relatar os acontecimentos. Naquela noite, depois que acordei, me vi no Monte Yinan, e você estava inconsciente ao meu lado. Embora eu não soubesse o que aconteceu, você estava coberto de suor, então eu o carreguei montanha abaixo para que você fosse examinado. Ele ficou radiante ao ouvir isso. Então minha irmã não notou nada de anormal. Parece que Lulu limpou tudo direitinho. X Yao Xingil, você ficou inconsciente por 3 dias, perdendo as semifinais e a final da competição de classificação de calouros. Os vencedores do primeiro e segundo lugares foram Muhong XN e Muhong Yang SHU. Então considera-se que você desistiu da competição voluntariamente, mas você também. Ele entendeu a parte não dita. Diretor Su, você não acha estranho? Por que eu apareci no Monte Yinan? Sue Ryu-yan só conseguiu suspirar. 3 dias atrás, o vice-reitor Wang também desapareceu. Ao ouvir isso, ele pareceu tenso. Será que estou prestes a ser descoberto? Sua irmã, ao ouvir isso, imediatamente mudou de expressão, observando secretamente. Se você ousar machucar X Yao Xingil, eu o eliminarei imediatamente. Sue Ryu-yan continuou, mas continuarei investigando este assunto. Acredito que você é inocente. Também é hora de substituir o vice-reitor da Academia Dragão Azul. Ele pensou, será que o reitor está escolhendo me proteger? Desta vez, além de visitá-lo, vim principalmente para lhe contar sobre a competição de supernovas. A competição de supernovas? A competição de supernovas é um evento de grande escala organizado em conjunto pelas 4 academias de domadores de feras: Dragão Azul, Tigre Branco, Pássaro Vermelho e Tartaruga Negra. Cada uma das 4 principais academias envia 3 calouros para participar da competição. Todos os competidores participantes são prodígios de suas respectivas academias. Falando do prodígio número 1 da Academia Dragão Azul, é preciso mencionar Yi Xuangnin. Mas na competição supernova do ano passado, ela foi derrotada por Li Muxin, da Academia Tigre Branco, ficando apenas em segundo lugar. Portanto, espero que você possa se tornar um dos representantes da nossa academia, liderando a Academia Dragão Azul para reconquistar a glória que nos pertence. Para você, isso também pode ser visto como uma compensação pelo arrependimento desta competição de classificação de calouros. Din, eu nem sei quais são os requisitos para participar desta competição de supernovas. Condição 1. Os participantes devem possuir pelo menos 2 feras domadas. Condição 2. Os participantes devem ser domadores de feras com pelo menos 2 estrelas. A competição será realizada no mês que vem, e tenho certeza de que você se classificará antes do início. Eu não esperava que a diretora Su me valorizasse tanto, ela já me ajudou muitas vezes. Não posso decepcionar a diretora Su e além disso também quero ver a verdadeira força da Academia Tigre Branco, que pode derrotar Ye Xuangnin.
Não se preocupe, reitor, o primeiro lugar na competição de supernova será meu. A cena muda para o Monte Inan. Ele estava entrando. Todos os participantes da competição de supernovas do ano passado assinaram contratos com pelo menos 2 feras domesticadas. Embora eu também tenha 2 feras domesticadas, Lulu é uma criminosa procurada nacionalmente, então não posso invocá-la para lutar em público. Além disso, atualmente Black Fang é apenas um lobo do vendaval infernal inicial de nível 3, o que torna muito difícil enfrentar um adversário do calibre de supernova. Hoje à noite é a hora de Black Fang avançar e subir de nível. Ele foi para um lugar isolado e invocou Black Fang, depois retirou itens de seu anel espacial. Felizmente, eu já havia me preparado com antecedência. Depois que o diretor saiu, recebi alta do hospital e usei meu salário como médico de feras da Guilda Celeste para comprar alguns elixires nutricionais de atributo fogo e materiais de evolução. E algumas dessas coisas são recompensas da competição de classificação de calouros e do teste do Monte Inan. Devem ser suficientes para sua evolução. Presa negra, engula isso. Ele abriu a boca e começou a engolir todos os ingredientes que ele lhe deu. Depois de consumir tudo, começou a dar sinais de avanço. Ele aplaudiu de fora. Presa negra, você consegue. Ele convocou Lulu. Lulu, o avanço de Presa Negra corre o risco de desvio de Kigon. Por favor, nos proteja. Eu entendo. Parecia dar sinais de escuridão. Ele tentou acalmá-lo. Presa Negra, fique calmo. Enquanto isso, Lulu criava uma barreira protetora de fora. Embora fosse o mestre, ele podia sentir. Eu posso sentir agora. Presa Negra está sofrendo. Sistema domador de feras, rompa o vazio. Tela sagrada, atenda ao meu comando. Verifique rapidamente quanto tempo resta até que Presa evolua com sucesso. Uma tela apareceu diante de seus olhos, mostrando a barra de progresso. 30%, 55%, 73%, 79% e, em seguida, parando em 99%. Não me diga que a evolução falhou. Um pouco mais de tempo se passou, e de dentro da barreira, uma pata apareceu. Presa evoluiu com sucesso. Nome: Lobo Infernal do Nether. Estágio de crescimento, nível 1. Linhagem: Linhagem Infernal. Talento 1. Chama infernal pode causar dano real aos inimigos, ignorando defesa e armadura. Talento 2. Poder demoníaco pode aumentar ataque e defesa. 50% do dano causado aos inimigos é convertido em autocura. Atributos: fogo, vento, escuridão, demoníaco. Perícias: ruptura infernal, rugido infernal, espreita sombria, garra silenciosa, lâmina decisiva. Ele olhou para aquilo com surpresa e alegria. Presa, você despertou novos atributos novamente, porque desta vez ele ganhou atributos demoníacos. Lulu não pôde deixar de se surpreender. O portão do submundo realmente despertou atributos demoníacos. Esse garoto é realmente um domador de feras especial. Ele correu e o abraçou. Ótimo! Presa, você está ainda mais forte agora, perguntou Lulu. Em seguida, você ainda precisa assinar um contrato com outra fera domada. O que você vai fazer sobre isso? Ah, isso? A cena muda. Xiao Xinjiu. Ouvi dizer que você está prestes a participar da competição supernova.
Como pode participar sem uma fera domesticada? Deixe-me levá-la para comprar uma. Irmã Yanhan, obrigada pela fera domesticada. Agradecer-me por quê? Você é meu irmão, seu negócio é meu negócio. É apenas uma fera domesticada, não é? Então ela o levou a uma loja. Pode escolher livremente, eu pago por tudo. Assim que entraram, alguém os cumprimentou calorosamente. A senhorita Kim chegou. Hoje, você está procurando poções nutricionais de atributo relâmpago ou núcleos de feras de atributo relâmpago? Terceira tia, meu irmão precisa participar de uma competição no mês que vem e precisa assinar um contrato com uma nova fera domesticada. Você poderia apresentar algumas? Não se preocupe, deixe comigo. A menina começou a apresentar. Irmão mais novo, vou apresentar esta fera domesticada para você. Esta é a besta do olho vermelho maligno. Seu poder de ataque é muito maior do que o de outras bestas domesticadas do mesmo nível. E esta, a mal listrada das sombras, também é muito boa. É ágil em combate e pode causar dano crítico. E tem esta. Ela estava prestes a dizer mais quando Yanhan a interrompeu. Terceira tia, você não precisa introduzir bestas domesticadas baratas. Apenas introduza as de alta qualidade, eu pago. Já que a senhorita Kim disse isso, não vou mais esconder meus tesouros. Ela abriu uma sala secreta. Moléculas orgânicas encontradas em galáxias antigas. Quão longe estamos do contato tipo terceiro? O aniversário do lançamento oficial da missão de filmagem de Web expirou. Vou deixar o jovem mestre escolher o melhor animal de companhia em nossa loja. Olha, há dezenas de tipos diferentes aqui, todos muito chamativos. Então, jovem mestre, você encontrou algum que goste? Observe as estatísticas de cada um. A besta blindada de sangue da terra tem estatísticas excelentes em todos os aspectos, e o dano de queimadura e veneno da serpente tirana de 3 olhos também é excepcional. Quanto à besta dos ossos de gelo, ela tem uma linhagem lendária e não é inferior em nenhum aspecto. Ele pensou consigo mesmo que nenhuma dessas bestas tinha linhagens ocultas. Ao vê-lo ainda hesitante, Yanhan perguntou: o que houve, Shinjiu? Você não gosta de nenhuma delas? Jovem mestre, mesmo com bestas de companhia de alta qualidade, você não está satisfeito. Que tipo de besta de companhia você quer? Basta me dizer suas necessidades e eu as importarei especialmente amanhã. De repente uma voz chamou de longe: Senhora San, o novo lote de mercadorias chegou. Este lote é muito fresco. Essas bestas de companhia são do tipo espírito? Ele disse: até onde eu sei, bestas de companhia do tipo espírito são inúteis. Senhora San, por que você quer esses animais de estimação do tipo espírito? Yan explicou-lhe calmamente: se vendermos esses espíritos como animais de estimação, é claro que eles não serão vendidos. Mas se os vendermos como animais de estimação, não há necessidade de se preocupar com compradores. Só então ele entendeu que eles eram feitos para satisfazer os caprichos dos poderosos e influentes. Ele começou a examinar esses espíritos. Um deles chamou sua atenção. Pequeno espírito elemental da água, nível inicial 1, linhagem de baixo nível sem talento para o atributo água sem habilidades. Linhagem oculta, linhagem angélica de qualidade mítica. Este espírito elemental da água realmente tem uma linhagem oculta?
Ao vê-lo encarando o espírito com expressão vazia, Yanran perguntou: Shinju, por que você está distraída, Shinju? Irmã Yanran, eu quero comprá-la. Jovem mestre, você também não é Shinju? Você não está brincando, está? O que vocês dois estão pensando? Eu quero que ela seja minha besta companheira. Como era uma linhagem de anjo, ele não conseguia explicar claramente. A cena mudou para a montanha Inan. Ele abriu a gaiola e disse ao espírito: Não tenha medo, não vou lhe fazer mal, coma isso e seus ferimentos vão sarar. A pequena comeu a pílula obedientemente, e suas asas mostraram sinais de que estavam crescendo novamente. Então ele ofereceu o dedo. Você quer assinar um contrato e se tornar minha companheira? O espírito hesitou, mas lembrando-se de suas palavras anteriores, quero que ela seja minha companheira, não tenha medo, não vou te machucar. Ela pegou a mão dele como se aceitasse. Você concorda? Então, de agora em diante, você é meu companheiro de equipe. Ele então pingou uma gota de sangue para que assinassem o contrato juntos. Contrato concluído. A pequena assinou um contrato de sangue. Você me reconheceu agora? Ela voou em círculos e pousou no braço dele. De fato, após assinar um contrato de sangue, as bestas companheiras se aproximam de seus mestres. Ah, sim, tem isso também. Esta é uma joia do despertar da linhagem. Eu a esmaguei. Depois de comê-la, você poderá evoluir. O espírito pegou os pequenos fragmentos de sua mão e começou a comê-los com prazer. Depois de comer um pouco, ela começou a sentir a energia se espalhando por todo o corpo. Ele a encorajou de fora. Vamos, aguente firme. Você vai ficar bem. Uma onda de energia surgiu, perfurando as nuvens. Dailu sentiu e imediatamente saiu para protegê-lo. Mestre, o que está acontecendo? Você está bem? Não se preocupe, eu estou bem. Nesse momento, o espírito foi envolvido por um casulo com uma energia crescente. Ao sair do casulo, suas asas ficaram muito mais fortes do que antes, e seu corpo ficou maior enquanto ela o olhava. Então a linhagem oculta foi ativada. As informações dela mudaram. Besta Anjo da Luz Sagrada, nível inicial 1. Linhagem. Linhagem angelical de qualidade mítica. Talento. Proteção da luz sagrada, dissipa efeitos negativos de inimigos, fornece escudos para aliados. Atributos: tipo anjo, tipo luz sagrada. Habilidade: Corte cruzado da luz sagrada, libera uma energia de espada em forma de cruz, causando o triplo de dano crítico aos inimigos, além de aumentar o número de camadas de escudo de luz sagrada para si mesmo e aliados. Conjunto de espadas de luz fluente bate asas e libera um conjunto de espadas de luz sagrada em forma de pena, causando dano em área. Caminho evolutivo. Besta Anjo da Luz Sagrada, Anjo da Coroa Sagrada de 4 asas, Grande Arcanjo de 6 asas, Besta Anjo Donzela Sagrada, Rainha Enviada Sagrada e Serafim de 12 asas. Ele olhou para ela. Quando eu me tornar um mestre das feras de 9 estrelas, você poderá evoluir para um serafim de 12 asas, certo? Ah, eu ainda não te dei um nome, não é? Antes de despertar sua linhagem oculta, você era um espírito elemental da água. Vamos te chamar de Freia então. Na mitologia grega, Freia representa os espíritos elementais da água. Como se sentisse seu novo nome, ela desceu imediatamente. Freia, de agora em diante lutaremos lado a lado.
Dailu se aproximou dele. Parece que você deu mais um passo em direção à competição de supernovas. É isso mesmo. O próximo passo é o exame de mestre das esferas de 2 estrelas? A cena mudou para um escritório. O quê? Você quer se inscrever para o exame de mestre das esferas de 2 estrelas? Sim, professor Shen, a competição de supernovas está prestes a começar, então preciso passar rapidamente na avaliação de mestre das esferas de 2 estrelas. O professor Shen Qinian pensou consigo mesmo. Como essas crianças cresceram tão rápido? Os irmãos da família Muron também passaram na avaliação de mestre das esferas de 2 estrelas há 3 dias. Ouvi dizer que o vento sombrio de Xiao Xinjiu já evoluiu para o nível 1 da forma adulta. Talvez ele consiga atender aos padrões para a avaliação de mestre das esferas de 2 estrelas? Ele concordou. Certo, se o seu poder espiritual atender aos padrões, concordo em deixá-lo participar da avaliação de mestre das esferas de 2 estrelas. Então ele lhe entregou um relógio. Ele o pegou e colocou no pulso. Você disse, professor. Professor Shen, já faz tempo que ouvimos dizer que Xiao Xinjiu possui habilidades extraordinárias. Vamos abrir os olhos então. O relógio rapidamente exibiu leituras contínuas. Passou de 1200 e finalmente parou em 2583. Se não tivéssemos visto com nossos próprios olhos, eu não acreditaria. Shen Qinian pensou consigo mesmo. Normalmente, depois que uma besta companheira rompe e evolui, o poder espiritual do mestre das esferas aumenta proporcionalmente. Mas com base em dados anteriores, os valores de poder espiritual de mestres das esferas de 2 estrelas costumam ficar entre 2000 e 3000. Então ele disse a ele: o aluno que eu ensinava antes tinha um talento excelente. E seu poder espiritual estava em torno de 1500 quando sua besta companheira atingiu a forma adulta. Esse garoto é impressionante, chegando a mais de 2500. Ok, concordo em deixá-lo participar da avaliação de mestre das esferas de 2 estrelas. Obrigado, professor Shen. A cena mudou para um avião voando em direção ao desfiladeiro da névoa sangrenta. Ele estava no alto, olhando para baixo. Seria este o local da avaliação? Ele agora usava um fone de ouvido pelo qual os professores falavam para dar instruções. Xiao Xinjiu, você chegou à entrada do desfiladeiro da névoa sangrenta. A avaliação de mestre das esferas de 2 estrelas está prestes a começar. Por favor, preparem-se. Dentro do desfiladeiro da névoa sangrenta, há um grande número de bestas demoníacas. Se você se deparar com uma situação com a qual não consiga lidar, não tente ser forte, envie um sinal de socorro a qualquer momento. Estou pronto, Din. Só preciso ir desta entrada do desfiladeiro até a saída sem problemas para que a avaliação seja considerada bem-sucedida. A avaliação de 2 estrelas para Beastmaster começa oficialmente. Ele saltou imediatamente do avião. Boa sorte! A cena mudou para a sala de monitoramento. Din Xiao Xinjiu entrou no desfiladeiro da névoa sangrenta. Para passar pelo desfiladeiro da névoa sangrenta, os candidatos devem primeiro lutar contra o jacaré gigante da mandíbula de ferro e, em seguida, escapar da tribo das aranhas demônio de sangue que ocupa as cavernas. Mas algumas das aranhas demônio de sangue já estão no nível 3 da forma adulta.
Será que Xiao Xingqiu realmente conseguirá lidar com elas? Além disso, devido à chuva torrencial da noite passada, muitas criaturas emergiram do pântano de águas carmesins. Enquanto descia de cima, ele avistou os jacarés. Jacaré gigante de mandíbula de ferro. Nome: Jacaré gigante de mandíbula de ferro. Nível inicial 3. Linhagem: qualidade elite. Talento: forma super forte, veneno composto fatal. Habilidade: Redemoinho da Morte, morde os pontos vitais do inimigo, gira descontroladamente e cospe veneno vermelho de sua garganta, causando efeitos negativos nos inimigos como queimaduras, redução de velocidade e pontos de defesa. Shen Qinyan se preocupa. Esses jacarés gigantes de mandíbula de ferro são todos bestas demoníacas em sua forma inicial. Xiao Xingqiu só precisa invocar seu lobo do inferno, e ele deve ficar bem. Mas ele ergueu a mão e invocou Freya, que imediatamente apareceu bem na sua frente. Os professores não conseguiram conter o choque. Ele não estava invocando o vento negro? Até a reitora ficou perplexa. Seria esta a segunda besta companheira contratada de Xiao Xingqiu? Então ela lançou proteção da luz sagrada nele. Ambos olharam para as estatísticas dela. Reitora, Xiao Xingqiu é realmente um monstro. Não acredito que ele fez um contrato com uma besta de companhia do tipo anjo com uma linhagem mítica. Impossível. Por tantos anos, nossa cidade oculta do dragão nunca teve uma besta de companhia do tipo anjo. De onde esse garoto tirou essa besta de companhia? Ouvi dizer que há 2 dias, Xiao Xingqiu comprou um espírito elemental em uma loja de bestas de companhia. Você acha que pode ser esse? De jeito nenhum, é um espírito elemental da água de baixo nível, enquanto a besta angélica da coroa sagrada tem sangue angelical puro. Mas professor Shen, não se esqueça de que o lobo do submundo era originalmente apenas um lobo do vento veloz com sangue de baixo nível. Você tem razão, no entanto. Xiao Xingqiu sempre transforma o impossível em possível aos nossos olhos. É assim que um verdadeiro mestre das feras é. Por dentro, ele lembrou Freya. Use o corte cruzado da luz sagrada. Com um único golpe aniquilou instantaneamente os crocodilos. Apenas um movimento, e matou o crocodilo bico de ferro. A supressão da linhagem é verdadeiramente digna de uma besta do tipo anjo. Sua linhagem de qualidade mítica faz jus à sua reputação. Ele continuou a comandar, leve-me por este pântano. Ao ouvir a ordem, uma mão envolveu sua cintura, erguendo-o no ar. Freya, o que você está fazendo? Me coloque no chão rápido. Isso é muito constrangedor. Logo chegaram ao outro lado da margem. Jatos contínuos de gás se espalhavam daquele lugar. Essa energia demoníaca é muito densa. Aranhas de dentro também começaram a aparecer, tecendo teias cada vez mais densas. De fora, ele avisou: Freya, tenha cuidado. As teias de aranha grudavam em sua espada, mas Freya usou sua força com facilidade para cortar as teias intrincadamente tecidas. Finalmente, uma aranha gigantesca surgiu do teto. Informações: Aranha Demônio de Sangue, forma adulta, nível 3. Linhagem de qualidade elite. Habilidades inatas, extremamente resiliente, teias impenetráveis à água e ao fogo, imune a ataques cortantes. Atributos: veneno.
Habilidade: prisão de teias, teias de aranha tecidas em uma rede gigante, prendendo os inimigos dentro dela e os sufocando até a morte. Aranhas demônio de sangue são animais de matilha. Provavelmente há nada menos que 20 aranhas demônio de sangue nesta caverna. Ela começou a rugir ameaçadoramente. Uma perna de aranha o atingiu imediatamente e ele se inclinou. Desviou-se e estendeu a mão para invocar Presa Negra. Presa Negra apareceu, rosnando imediatamente e exalando uma aura ameaçadora. O diretor o lembrou. Xiao Xinjiu, não seja tão agressivo. O padrão para passar no exame é chegar ao destino, não matar feras mágicas. Mas ele considerava esses monstros como prática para suas técnicas. E aí, gostou da obra? Quer ver a continuação? Então deixa o seu like, se inscreve e comenta. Quero a parte 4. E se você deseja aprender a desenhar os seus personagens favoritos dos animes, mangás e manhwas e não sabe como, e/ou você quer aprender a começar um canal aqui no YouTube, mas está perdido e não sabe por onde começar, confira os links no meu comentário logo abaixo do vídeo. Ou clique em uma das recomendações, da esquerda ou da direita aí na tua tela, ok? Valeu e até a próxima!